Aleluia, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento. Obrigado, Pai, por uma experiência. O Senhor nos convida a vivermos experiências, Pai, no Senhor. E queremos desfrutar, meu Senhor, de mais uma experiência, de uma vivência, Pai, profunda, intensa, contundente, que nos leve, Senhor, a um encontro especial, marcante, Deus, e memorial, para a gente não se esquecer, meu Pai, daquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, meu Senhor. E nós estamos certos, Pai, de que absolutamente nada pode nos afastar, nos separar do Teu amor. Estou bem certo de que nem morte, nem vida, ó Deus, nem anjos, nem principados, meu Senhor, ó Deus, absolutamente nada, ninguém pode nos afastar e nos separar do Teu amor. Então, Senhor, em nome de Jesus, o que temos para Te dar, meu Senhor, nessa hora é um coração. O que nós temos para Te oferecer, Senhor, é um coração. Diga, o meu coração é Teu, Senhor. É tudo que nós temos, meu Pai. Porque não temos, meu Senhor, absolutamente nada a receber desta vida que não vem do céu, ó Senhor, e cremos em nome de Jesus que o que o Senhor preparou para nós, ninguém vai tirar. O que nos é, meu Senhor, assegurado no Senhor, não pode ser tirado por ninguém. E cremos, Deus, em nome de Jesus, que conforme o nosso coração deseja a Tua presença, mediante, meu Senhor, a nossa vontade expressa de vivermos um tempo especial no Senhor, ninguém vai nos tirar isso, ninguém pode nos tirar isso, Senhor. Ó Deus, podem de alguma forma tentar calar, meu Senhor, a voz de pessoas, podem tentar, meu Senhor, ó Deus, ofuscar, meu Pai, a projeção da glória de Deus na vida de alguém, mas ninguém consegue, meu Senhor, apagar a Tua glória, ninguém consegue, Senhor, ofuscar a Tua glória, ninguém consegue nos separar da Tua glória. Então, Senhor, entendendo, Pai, que nós temos um coração para Te oferecer, nós pedimos a Ti, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, fala de uma forma pessoal, de uma forma personalizada, de uma forma, meu Senhor, específica, ó Deus, a cada um dos nossos corações, meu Senhor. Nós queremos que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela permeia o nosso coração e ela se encaixa, Deus, na medida da nossa necessidade, e nós temos necessidades, meu Senhor, de que o Senhor possa falar com profundidade a cada um de nós e possa nos levar a águas profundas. Nós queremos viver a profundidade, meu Senhor, da Tua presença, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Aleluia, louvado seja Deus. O texto que está em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, vamos estender a leitura aqui no capítulo 19, mediante uma história que é conhecida, lida nas Escrituras, mas que fala de uma forma muito presente a respeito de sentido da vida, de razão de ser da vida. Isso precisa nos levar à reflexão. A nossa reflexão é realmente o que é que faz sentido em tudo que a gente vive, tudo que a gente tem experimentado. São momentos de dissabores, são momentos felizes, momentos festivos, mas muitas vezes a gente atravessa vales e dificuldades tão grandes que às vezes a gente, para entender por que isso acontece, onde que Deus está nesse negócio, e no final de tudo, qual é o projeto de Deus, quando a gente passa por momentos que são aprazíveis e momentos que não são tão aprazíveis assim, mas onde é que está a glória de Deus e o que é que importa no meio de tudo isso? O que é que importa no meio de tudo isso? O texto de Lucas capítulo 19, vamos lá, a partir do 1º versículo, diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade
dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Você pode tomar seu assento. Para a gente entender essa passagem, Deus me remeteu à compreensão do que é a vida. Na realidade, a Bíblia, ela ajusta, ela é o ajuste fino para a vida que a gente vive, para tudo aquilo que a gente experimenta na vida e as nossas expectativas, os nossos anseios, né, as nossas vontades. Nós estamos cercados de vontades, estamos tomados de muitos desejos, nós queremos fazer muitas coisas. Aliás, o parâmetro de realização para uma pessoa ou para outra diz muito respeito àquilo que ela guarda como um valor importante, como algo que tem um significado importante. Talvez para alguém conseguir alcançar um determinado objetivo, talvez seja a grande meta de vida, talvez não seja para outra pessoa. Talvez não seja. Em alguns corações arde a vontade de ajudar o próximo. Já viu que tem pessoas que têm um prazer enorme em ajudar o próximo? Talvez pessoas até que não sejam da igreja, não sejam cristãos, ou não carreguem pelo menos o título de cristão, mas até que carregam um atributo cristão, que é amar o próximo. Mas elas se importam com isso, se importam. Mas quando você compara de repente com uma outra pessoa, quem quer que seja que você se lembre, talvez nem ligue para isso. Talvez não se importe, talvez seu coração não se incline tanto, o coração dessa pessoa não se mova tanto por algo que fala tão fortemente no coração da primeira pessoa a que eu me referi. Então são metas diferentes, afinal de contas são propósitos diferentes. Mas claro, não quero dizer que são somente propósitos diferentes para que alguém ande de uma forma tão alheia ao Evangelho, tão distante do Evangelho, e acredite que isso é propósito de Deus. Eu entendo que Deus, em toda a criação, Deus tem um propósito. Então, para todas as coisas, não existe nada que alguém possa desenhar na sua vida, projetar na sua vida, para viver como sendo um projeto seu, particular, exclusivo e único. Não vejo dessa forma. Eu entendo que em todas as coisas Deus tem o dedo naquele projeto. Eu sei que Deus tem a mão naquele plano. E o Senhor faz isso na vida de quem quer que seja, desde que essa vida abra o seu coração, se incline a fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus foi algo que Jesus deixou claro em seu ministério e deixou isso de forma muito explícita. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus não fala isso somente uma vez, mas eu entendo que todas as vezes que Ele fala, e todas as vezes que nós lemos as passagens em que Jesus fala, minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, entendo que é uma instrução de Deus para que a gente se lembre de que tudo que a gente vive na vida precisa ter como pressuposto fazer a vontade do Pai. Eu quero realizar algum desejo pessoal, peraí, eu preciso entender se isso faz a vontade do Pai. Eu quero adquirir alguma coisa, eu quero conquistar alguma coisa, quero comprar alguma coisa, eu preciso saber onde é que está a vontade do Pai nisso. Porque senão eu corro o risco de viver apenas a minha vontade. E você vai dizer, mas Deus deixou, porque se Deus não deixasse também eu não teria. É porque existe uma coisa que se chama de vontade permissiva de Deus, onde Deus aquece, onde Deus aprova, onde Deus deixa acontecer. Essa é a sua vontade, lembrando sempre de Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, mas para dar o fim que você espera, que você deseja. E mesmo que não seja o objetivo verbalizado, é o objetivo do coração, é o desejo do coração. E como a boca fala daquilo que o coração está cheio, normalmente as pessoas expressam exatamente aquilo que está espelhado na sua alma, na sua vontade, no seu desejo. O que a gente precisa entender aqui não é criar uma dinâmica de eu tenho que fazer tudo e precisa colocar debaixo da vontade de Deus. Não dessa forma tão arbitrária, essa forma tão compulsória, tem que ser desse jeito obrigatoriamente. Não, preciso entender que isso é uma realidade para quem tem Jesus no coração. Aquela canção que diz assim: a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Então entendo que a paz é natural para quem conhece a Jesus. Ninguém que conhece a Jesus precisa procurar onde é que está a paz, porque Jesus é a paz.
Ninguém, tendo já conhecido Jesus, precisa se preocupar em entender onde é que está o projeto, o propósito, porque se você conhece a Jesus, você conhece a voz do bom pastor. João capítulo 10, o bom pastor é aquele que dá a vida pela ovelha, mas tem algo que é importante nessa relação, que é a ovelha conhecer a voz do pastor. A ovelha conhecer a voz do pastor. São as muitas provas que a gente precisa fazer para compreender o que é que Deus quer. É isso que responde muitas questões relacionadas ao que Deus espera de você. O que é que Deus espera de cada um de nós? O que é que Deus, Ele aguarda que nós façamos? E parece que é algo que a gente cria metodologias e mecanismos para a gente fazer a vontade de Deus. Não, porque talvez até nós estejamos interferindo em algo que é divino, que é exclusivamente de Deus. E talvez a gente entre tanto numa seara que não é para a gente entrar, porque a gente acaba tirando o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo é inconfundível. Inconfundível. Por isso que a Bíblia, quando ela fala de provar os espíritos e ver se é de Deus e saber se é de Deus, é porque o Espírito de Deus testifica. O Espírito de Deus testifica. E Deus fala aos corações, Deus ministra aos corações. Eu creio que essa já tenha sido a experiência vivida por muitos de nós. Vivemos o nascimento da comunidade profética Árvore da Vida. O nascimento é fruto de confirmações de Deus, revelações de Deus por meio de pessoas diferentes, que não se comunicavam, que não estavam interligadas do seu meio social. E pessoas daqui da igreja, pessoas de fora da igreja, pessoas que não congregam nem aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas que por revelação Deus foi trazendo qual era a essência do projeto, do propósito. Não era exclusivamente uma questão de desejo do coração, vamos abrir um ministério, vamos iniciar uma atividade. Não, era a confirmação de um propósito de Deus. E até ao longo do tempo nós entendemos o propósito e nós nos adequamos ao propósito. Porque o propósito não existe por causa de nós. Nós existimos por causa do propósito. Nós existimos por causa do propósito. Não é o propósito que existe por causa de nós. Você vai se lembrar que a rainha Esther, até então Radassa, chamada para cumprir uma missão, uma responsabilidade perante Deus, em algum momento o coração dela balançou quando recebeu a atribuição do seu tio ou primo, aí vai da tradução e do entendimento teológico, a respeito de se mobilizar para evitar uma grande conspiração contra o povo de Israel. E ela temeu bastante, porque a vida dela corria risco, até que ela tomou conhecimento de que se ela não fizesse, Deus ia fazer através de alguém. Na vida da gente é assim, Deus espera que a gente faça. Se a gente não fizer, os planos de Deus não serão impedidos, porque propósitos não existem depois de nós, propósitos existem antes de nós. Aquilo que a gente não faz, Deus faz acontecer, mesmo que seja através de outra pessoa, mas Deus faz acontecer, porque nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Nenhum dos projetos de Deus poderão ser frustrados. Aí eu paro para pensar a respeito do que faz sentido. Faz sentido? O que é que de fato faz sentido e qual o sentido de todas as coisas? Visto que alguém pode pensar que por acaso nasceu, por acaso faz parte de uma congregação como a nossa aqui. Alguém pode pensar, eu faço parte do corpo de Cristo espalhado em toda a superfície da terra. Mas Deus olha para esse lugar e Deus atenta para a oração que é feita nesse lugar, porque Deus, Ele recebe a primazia. A oração que é feita nesse lugar. Você percebe o quanto isso é valioso, o quanto que isso é expressivo? Deus para ouvir a sua oração, irmão. Você está talvez sentado num canto, quieto no seu canto, pensando, para que Deus se preocuparia em parar para poder sondar o meu coração? Para que Deus pararia para olhar o que eu estou fazendo? Eu tenho vida de sala de aula, e assim tem outros professoras do nosso meio. E em tantas experiências de sala de aula, eu começava a observar determinado tipo de comportamento de aluno, em que o aluno, depois que ele se dava conta de que estava sendo assistido de forma até muitas vezes voraz, porque o professor, quando ele está dando aula, ele quer cumprir a sua missão, a sua responsabilidade.
E se tem uma coisa que desmancha qualquer interesse ou qualquer tipo de vontade de fazer bem o seu trabalho, é quando alguém não está dando atenção para isso. Você acha que Deus não leva em consideração a forma como você valoriza, valida, como você entende os momentos em que Ele fala, entende as circunstâncias onde Ele ministra, onde Ele quer tocar o seu coração, onde Ele quer cuidar de você? E dentre essas experiências de sala de aula, quantas vezes me recordo de ter que repetir algum assunto, porque depois de ter dado longos 40 minutos de aula a respeito de um determinado assunto, no final o aluno dizia assim: professor, não entendi nada. E você olha para ele e diz assim: eu sei. Você no coração diz assim: eu sei, porque você não entendeu. Porque você passou 40 minutos sem dar a menor atenção para aquilo que deveria ser importante. E parece que a gente está falando de uma situação bem localizada, bem pontual a respeito de uma experiência de trabalho. Mas não, isso diz respeito à nossa vida. Às vezes na nossa vida Deus está mostrando, está sinalizando. Aliás, tudo na vida apresenta sinais de Deus. Eu já falei isso muitas vezes. Isso aqui virou algo repetitivo da minha parte, porque todas as coisas que fazem menção à existência apontam algum sinal da parte de Deus. Eu vejo sinal de Deus em tudo. Para mim todas as coisas têm sinal de Deus. A hora que a chuva cai, a hora que a chuva para, se faz a poça a 1 metro de você, se a poça está a 2 metros de você, se passa um carro do seu lado, se passa, tudo tem uma razão de ser. Se a Bíblia diz que não cai um único fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus tenha um controle, você acha que Deus perdeu o controle do ônibus que passa, do carro que passa, a moto que circula? Você acha? E claro que quando eu me refiro a respeito disso, estou falando de todo o controle, todo o senhorio de Cristo, mas também me refiro a tudo aquilo que as pessoas também carregam como consequência daquilo que elas não fazem. E eu não deixaria passar a oportunidade da experiência que a gente teve há poucos instantes, chegando aqui na igreja, quando a gente estava estacionando o carro e a gente se deparou com uma pessoa do outro lado daqui da igreja, no passeio, com o celular fazendo uma videochamada. O celular tinha uma capa rosa-choque que você enxergava da ribeira. E ela com o celular, mais ou menos a 50 centímetros, talvez 40 centímetros do rosto, e fazendo uma videochamada e completamente envolvida pela chamada. E como nós estávamos aguardando aqui para a gente poder entrar na igreja, a gente começou a observar carro que passava, moto que passava, pessoas transeuntes, né? Pessoas circulando. E eu comecei a pensar em tantas coisas que a gente acaba assistindo na TV e vendo na TV, e que em São Paulo virou uma febre. Assalto de moto que acontece a cada 2 minutos. Eu estava observando que já eram mais do que 2 minutos e aquele celular ainda estava ali. Eu disse: Jesus, isso é misericórdia de Deus. 3 minutos, aquele celular ainda estava ali. 4 minutos, aquele celular ainda estava ali. E aquela moça sozinha ali com o celular, eu dizendo: meu Deus do céu, o que é isso? Será que as pessoas estão fantasiando uma realidade de vida que não existe? Elas estão tentando o diabo? O que é? Será que elas estão provocando alguma coisa? Será que a pessoa em si ela está fazendo? Qual que é o caso? E aí eu parei, porque a mensagem era exatamente falar do sentido, o sentido de todas as coisas, o sentido da vida, o sentido da existência, o sentido dos aprendizados, o sentido das nossas experiências. Aí alguém, de repente, acredito que não tenha acontecido nada, porque até então, até o momento que a gente subiu aqui também, a gente não viu nada de anormal. Mas tudo na vida, tudo vai ser uma consequência daquilo que a gente está semeando. A gente bem sabe disso. A gente bem sabe disso. E onde que entra o texto nisso? E o contexto de tudo isso? Qual o sentido então? Já que a mensagem diz respeito a sentido, e o sentido desse texto é que exatamente alguém que talvez não tivesse apreço pelas pessoas, ou apreço da parte das pessoas. As pessoas não valorizavam a figura. Quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? Um publicano? Um conhecedor da letra? Alguém para ficar apontando o dedo e ficar se achando mais importante ou mais santarrão do que os outros? Talvez fosse um grande desafeto para muita gente. Alguém que está querendo talvez aparecer. Zaqueu não era das pessoas mais benquistas, certamente, pelo que as escrituras trazem, para a gente entender a personalidade de Zaqueu.
E a Bíblia ainda fala que ele era alguém rico. E depois na leitura a gente vai perceber que o próprio Zaqueu, depois da experiência do encontro com Jesus, ele mesmo diz assim, ó, se eu tenho defraudado alguém, e eu sempre aprendi que quando alguém denuncia o crime, é porque já o cometeu antes. Nesse contexto, tá? Então se ele diz assim, se eu tenho defraudado alguém, não é assim, olha, se alguém dissesse eu roubei alguém, ele já está dizendo, ali é um réu confesso. Eu restituo, eu vou devolver, eu vou entregar aos pobres o que eu tenho tirado, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmão, não tem nenhum investimento onde você coloca o seu dinheiro e recebe 4 vezes mais. Se você conseguisse receber pelo menos 2 vezes mais, você estaria recebendo 100%. Qual é o investimento que alguém faz para receber dobrado? Você coloca lá um determinado valor e aí depois você recebe o valor 100%. Não tem. Deus toca o coração de Zaqueu, porque aquele era um momento importante, passou a ser um momento importante, e alguma coisa que talvez não fizesse sentido para Zaqueu, passou a fazer sentido. Na vida da gente é assim, tem coisas que não vão fazer sentido. Tem coisas que você fazia antes, que você dizia assim, eu não faria isso, eu fiz isso, eu me comportei desse jeito, fui eu mesmo quem fiz esse negócio. Costumo falar em casa muitas vezes que com o aprendizado de vida que eu tenho nesse momento, eu gostaria de ter vivido com outras pessoas da minha família que já partiram, mas que eu teria um grande prazer em desfrutar dessas experiências. Na vida da gente, ora alguma coisa faz sentido, ora não faz sentido. Na vida da gente, ora você vai querer alguma coisa, depois você vai dizer assim, poxa, não é bem isso que eu queria. Eu até desejei em algum momento, mas agora eu não quero mais. E a gente vai precisar passar esse filtro, a gente vai precisar toda hora rever, ressignificar o que é importante, o que de fato é importante. E eu entendo que para Zaqueu aquele momento foi importante, para que ele pudesse reavaliar, ele pudesse refazer a sua vida e ele entender qual é o sentido dele, Zaqueu. Será que é meramente para ser um cara hostilizado, para as pessoas dizerem Zaqueu? E aí, eu imagino que Zaqueu era alguém que devia ter bem poucos amigos, ou pelo menos amigos muito restritos a um determinado tipo de postura, semelhante a dele talvez, somente a panelinha dele, mas de forma geral, alguém que talvez não fosse tão bem quisto assim. Será que Zaqueu não parou para pensar assim, a minha vida é para viver dessa forma? Para alguém olhar para mim e dizer assim, não gosto dele? Será que é para alguém olhar para mim? Eu estou me colocando no lugar de Zaqueu. Aí Zaqueu diz assim, será que a minha vida é essa? Para que eu fale até de uma forma ostensiva, dura, de uma forma muito intrépida, mas de uma forma muito rude, para que as pessoas achem que o que eu estou falando é muito duro para elas ouvirem? É assim que eu vou impor o meu respeito? Será que esse é o sentido então do respeito? Alguém que quer ser respeitado, para ser respeitado eu vou endurecer agora, né? Vou endurecer a corda, vou tesar a corda. Então vai ser desse jeito. Será que é dessa forma? Não, eu quero ser respeitado, vou começar a falar mais alto do que o outro, eu vou começar a falar mais brabo do que o outro. Faz sentido? Faz sentido. Aí você trabalha num determinado lugar e esse lugar te exige, esse lugar te suga, esse lugar te acaba. Aí você diz, mas é de onde eu tiro o meu sustento? Aí você para pensar, é mais importante o dinheiro que a vida? É mais importante a roupa que o corpo? É mais importante o pão físico do que o pão espiritual? Em algum momento a gente precisa parar para entender o sentido das coisas. Até que ponto aquilo vai me destruir de tal maneira, e destruir literalmente, porque se isso começa a tomar muito tempo, alguém vai sustentar isso para dizer assim, mas foi o trabalho que Deus me deu. Epa, para aí. Deus não erra. E a Bíblia diz que nele não há confusão. E se Deus não erra, a gente só precisa entender as formas com que nós temos sustento na vida. Se o sustento da minha vida está fundamentado naquele que me paga, eu vou achar que aquele que me paga é aquele que toma conta de mim. Isso é a senhora da minha vida, é praticamente o meu dono. E eu não posso entender que quem me paga o salário que eu recebo é o meu dono. Não é. Ele é apenas alguém que faz um negócio comigo.
Ele me dá um retorno financeiro para aquilo que eu ofereço a Ele. Por muito tempo da minha vida, eu me agarrei a emprego como se fosse assim, não pode, pelo amor de Deus. Se viesse alguém para dizer assim, vou te demitir, eu dizia assim, não, isso, faz isso não, mano, por favor, não faz isso não. E eu comecei a refletir a respeito do que eu estou entregando. Porque não é só o que eu estou recebendo, a ponto de algumas pessoas acharem que estão ali apenas de favor. Alguém recebe um salário pela misericórdia. Não, a pessoa não recebe um salário pela misericórdia. A pessoa recebe um salário porque está oferecendo alguma coisa boa. E normalmente alguma coisa tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que se estabeleceu como algo muito natural, tem uma restituição menor do que aquilo que você entrega. Já pensou nisso? Já pensou nisso? O que você entrega, o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto, é muito melhor, vale muito mais do que aquilo que você recebe por ele. Muito. Mas é que as pessoas se acostumaram a comer tanto na mão, sabe? Lembra da migalha que cai da mesa do Senhor, né? Os cachorrinhos que comem da migalha do seu Senhor. A coisa fica tão doutrinada dessa forma que a pessoa acha que o emprego que ela tem é o último emprego do universo e de toda a história. Ela não pode perder aquilo de jeito nenhum. Eu não estou fazendo apologia a alguém viver de qualquer jeito, trabalhar de qualquer forma e tratar com desdém o trabalho. Não é isso, é tratar com responsabilidade. Mas aquilo não pode se assenhorar de você. Quando alguém está trabalhando num lugar que não tem tempo para Deus, não consegue se relacionar com Deus, se envolver com Deus, está na hora de parar para pensar, foi Deus quem me deu isso? Ou será que isso não faz sentido? E eu forcei a barra e eu criei uma situação para dar uma validade para aquilo que Deus já desaprovou. Eu estou querendo aprovar algo que Deus reprova. E talvez esse seja o grande problema, quando a gente quer aprovar o que Deus reprova. Mas como é que vai ficar? Aí a gente vai lembrar de Mateus 6,33. Os discípulos dizendo o que comeremos, o que beberemos, porque normalmente essa é a primeira pergunta. Mas se eu não estiver no trabalho que eu estou, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou bancar a casa? O que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos? E aí Jesus arremata dizendo, todas essas coisas o vosso Pai Celestial bem sabes que vocês precisam. E quando Jesus fala isso, Ele não fala para poder, tirar de tempo as pessoas, para depois dizer, mas buscai pelo lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele não fala isso para tirar de tempo, Ele fala isso para dizer assim, Deus se preocupa com você. Porque não faz sentido alguém passar uma privação ou uma provação, sem que ele não tenha um resultado que produza algo grande, algo poderoso, algo extraordinário. Não faz sentido. Não faz sentido. Deus não cria o homem para que depois, isso vai contrastar com o pensamento de muita gente, porque tem gente que acha que o homem tinha que cair, o homem tinha que pecar. Não era o projeto de Deus que o homem caísse. Não era a vontade de Deus que o homem caísse. Não era. Não faz o menor sentido. Deus criou o homem e diz assim, olha, me obedeça, seja obediente, faça aquilo que eu disser, mas eu vou provocar você para você cair. Não faz sentido. Isso é somente para que a gente possa provocar uma situação em que a gente tenha que olhar para a vida, olha para você, olha para o seu dia a dia, o que é que faz sentido para você? Qualquer coisa que você faça que te afaste de Deus, ou que aquilo não represente a glória de Deus, é porque existe um grande paradoxo naquilo que você defende, aprova veementemente, e que Deus tem reprovado. Você se lembra quando Deus falou com Samuel? E Samuel meio com pena de Saul, meio que com pena de Saul. E Deus fala para Samuel, eu já reprovei Saul. Não fica passando pano, não. Eu reprovei Saul. A gente precisa olhar para a vida e entender o que Deus tem mostrado como um novo significado, como um significado que já existia e ele é persistente, precisa continuar. O que é importante, o que é importante. Me angustia a alma quando eu vejo as pessoas esperando o amanhã que a gente não tem.
Nós não temos o amanhã. A música a gente falou, até posso crer no amanhã, a gente até crê no amanhã, mas a gente não tem ele. A gente tem o já, a gente tem o agora, a gente tem esse momento. A gente não consegue nem mudar o que passou. E às vezes a nossa cabeça é assim, dá para fazer isso lá na frente, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Você vai botar anos, não sei quantos anos, não sei quantos anos, não sei quantos anos. Daqui a pouco você para, vai estar somando 200 anos para você resolver um negócio. Até cair a ficha e a pessoa pensar assim, mas eu não tenho 200 anos. Eu não posso perder a oportunidade. Essa é a janela que a gente tem para poder refletir na vida. Essa é a janela que a gente tem para ver o que de fato faz sentido. Preciso reavaliar, preciso refazer rota, preciso dar sentido e trazer novamente expressão de valor e de amor até aquilo que de repente eu já faço. Talvez seja isso. Talvez voltar ao primeiro amor. Talvez no exemplo, o testemunho que eu dei de sala de aula, e muitas vezes me vi dessa forma, era respirar fundo e me autoconvencer de que eu estava fazendo por amor, por amor, por amor, por amor. E aí eu começo a entender inclusive o que é amor da parte de Deus, que a gente não entende. E a gente nós não produzimos esse amor. Qualquer coisa, qualquer experiência que você já viveu, você tem como algo tão gigantesco. Eu não estou tirando o gigantismo, a representatividade do que é essa coisa tão especial de amor de mãe para filho, pai e filho, marido e mulher e tal. Tudo é amor, é amor. Mas o amor de Deus é um negócio não experimentado. É um negócio não experimentado. Jesus está chegando em Jericó. O texto fala, ele tendo entrado em Jericó, ia passando. Está ali Zaqueu, desafeto, chefe dos publicanos. O cara não era só publicano, era chefe. Chefe às vezes já é olhado atravessado assim. O chefe aí quer mandar em todo mundo. Chefe dos publicanos, o cara era rico. O cara era rico. E alguma coisa mexeu, moveu no coração dele, porque ele teve o interesse de ver quem era Jesus. Alguma coisa despertou. Veja, se Jesus é alguém inexpressivo para ele, qual o sentido de ver Jesus? Qual o sentido? A gente bem sabe o que a gente precisa fazer. Nós temos uma coisinha chamada consciência, né? E a nossa consciência é um balizador comportamental muito especial. A gente sabe o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o que está certo, o que está errado. A gente sabe. Você sabe o que você vai assistir, o que não vai assistir. O que você liga na TV, não liga. O que você acessa na internet ou não acessa. Que tipo de música, que tipo de filme, que tipo de conteúdo. Você sabe o que está certo, o que não está certo. Imagina para Zaqueu parar e se interessar por ver Jesus. Quem era Jesus? Se fosse alguém inexpressivo para Zaqueu, para que ele pararia para ver quem é Jesus? Era por causa da multidão? É porque ele era somente mais um curioso? Não acredito que seja pela curiosidade. Porque aqui na redondeza, aqui no bairro, na comunidade, na redondeza, volta e meia a gente está vivendo aqui dias em que estão tendo os grupinhos ali, estão tendo ali os movimentos, né? Estão tendo os eventos bem sectaristas, né? Bem reservados para grupos específicos. E ninguém é curioso para ir lá ver. O que eu vou ver? Me lembro pequeno, minha mãe dizia assim: você perdeu o que aí? Nunca mais esqueci, você perdeu o quê? Você perdeu o quê? Então quando alguém vai se meter para olhar alguma coisa que não deve, aí eu digo assim: o que você perdeu lá? O que você vai fazer lá? Não faz sentido. Não faz sentido. Então para Zaqueu fazia sentido, então, ainda que ele fosse Zaqueu, reprovado pelas pessoas, rejeitado pelas pessoas, ou hostilizado por elas, fazia sentido para Zaqueu parar para saber quem era Jesus, o cara que era rico. Nos dias de hoje, normalmente o rico não é aquele quem vai lá olhar, é aquele que é olhado, né?
É aquele que é lá bisbilhotado. A pessoa quer ver como é que é a vida do cara, a vida da pessoa. O que é que ele faz? Ele é rico, celebridade. O que é que ele faz? O que é que ele tem? Como é que está a vida da pessoa? E eu não sei como é que as pessoas param para ver como é que está a vida do outro lá, né? Vai cuidar da sua própria vida, já é um bom passo, né? Zaqueu era rico, certamente respeitado, alguém que tinha uma posição de chefe dos publicanos, outros conhecedores da lei, detentores do supremo conhecimento. Mas ele se importa com aquilo. Jesus está passando, quero saber quem é Jesus. E ele sobe numa figueira brava, o sicômoro, conhecido sicômoro, uma figueira brava, uma árvore de porte grande, uma árvore larga. Ele de baixa estatura, fica imaginando a cena, um pequenininho querendo subir na árvore, mas dando o seu jeito para poder conseguir subir na árvore. Ele chega na árvore, ele começa a olhar a passagem de Jesus, se interessa pela passagem de Jesus, a ponto de Jesus ser notado por ele. Alguma coisa fez sentido na vida de Zaqueu. Alguma coisa atraiu os olhos de Jesus para aquela árvore, que não era a única naquele lugar. Alguma coisa mexeu, e aí me faz lembrar quando aquela mulher do fluxo de sangue toca Jesus no meio da multidão e ele diz assim: peraí, alguém me tocou, mas como mestre, você está cercado de pessoas, muita gente está te tocando. Não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Alguém tocou de uma forma diferente. Imagino que Jesus, quando olha para aquela árvore, ele olha já direcionado. Eu acredito que ele olha já sabendo. Alguma coisa atrai a visão de Jesus para que ele veja: tem um coração que está atraindo o meu olhar. A gente precisa atrair o olhar de Jesus, irmão. A gente precisa atrair o olhar de Jesus. Quando é que a gente atrai o olhar de Jesus? Quando o nosso coração desperta em interesse. O coração de Zaqueu se interessou, Jesus está passando. Aí eu fico imaginando Jesus rebobinando a fita. Não tem mais isso, né? A tecnologia avançou, mas vamos lá, rebobinando a fita, e Jesus vendo, o cara soube que eu ia passar, e ele começa a fazer um malabarismo para subir numa árvore grande, ele de baixa estatura, uma árvore grossa, de caule grosso, e ele conseguia ali manobrar para conseguir subir, e uma árvore grande, e para um pequeno subir numa árvore grande também traz esse risco. O pequeno está mais vulnerável numa árvore que é grande, tem um contraste, né? De tamanho. Mas aí Jesus percebe que tudo isso foi feito porque aquele cara se interessou. Quantas pessoas cercavam o mestre? E eu pergunto a você: quantas pessoas de fato tinham interesse em acompanhar Jesus? Quantas pessoas estavam ali apenas porque estavam vendo a multidão? Tem gente que gosta de andar no meio da multidão, não se interessa sequer pelo que está acontecendo. O chamado papagaio de pirata, sabe como é? Muita gente que está ali no bolinho. Tem muita gente que vê uma câmera de televisão e a pessoa passa por trás. Quantas vezes você vê isso na TV? Aí a pessoa passa por trás, dá um tchauzinho, né? Faz uma careta, faz alguma coisa. Ela não está interessada naquilo. Ela está interessada somente em bispirotar o que está acontecendo. Só fazer parte daquele negócio. Ainda que momentaneamente ela não está integrada à ideologia daquilo, ela não faz parte rigorosamente daquilo, ela só está de passagem. Acho que a palavra era essa. Obrigado, Espírito Santo. Só de passagem. Nem todo mundo que está na multidão está acompanhando Jesus. Tem gente que está só de passagem. E esse é o grande perigo, esse é o grande problema. Quando a gente olha para Zaqueu, talvez no nosso olhar extremamente técnico diríamos assim: Jesus vai se preocupar com o publicano, um cara que vai ter todo tipo de rejeição, dureza de coração para entender os ensinamentos tão saborosos de Jesus. Alguém tão cheio de conhecimento, tão técnico naquilo que conhece, vai parar para dar atenção a Jesus? Vai parar? Mas Jesus percebe que o coração de Zaqueu denunciava que Zaqueu não era alguém de passagem. Era alguém que estava com o coração alinhado à vontade do mestre para andar com ele, para aprender com ele, para desfrutar de alguma coisa com ele, para usufruir com ele, ou usufruir dele. Alguma coisa, e o nosso coração precisa chamar a atenção de Jesus. Chamar a atenção positivamente, porque às vezes nosso coração chama a atenção de uma forma desonrosa.
quando alguém deseja alguma coisa que não devia desejar, quando alguém negligencia o que tem que fazer, quando alguém faz pouco caso daquilo que é sério, quando alguém rejeita a sã doutrina. Aí Jesus percebe que Zaqueu está dando atenção, alguma coisa estava acontecendo então na vida de Zaqueu. E logo que Jesus vê Zaqueu, Jesus prontamente diz: Zaqueu, desce. Imagine, o contato de Jesus com Zaqueu foi naquele instante. Zaqueu, desça. Zaqueu, desça. Esse cara era um chefe, esse cara tinha uma posição de respeito. Jesus fala para ele: Zaqueu, desce. Comando de Jesus para Zaqueu fazer alguma coisa que talvez fosse uma grande contradição para aquilo que Zaqueu vivia. Como é que alguém que é chefe, que dá ordem, passa a receber uma ordem? Como é que alguém que está habituado só a dar ordem, vai tomar ordem, vai receber ordem? Se está acontecendo isso, é porque tem alguma coisa que está também ocorrendo, alguma coisa está mudando. E Jesus percebe, Zaqueu começa a descer. Eu entendo com isso e aprendo que quando nós ouvimos a voz do Senhor, a Bíblia diz isso: quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Está atento àquilo que o Senhor determina. Nesse caso, rigorosamente é uma determinação: desça, Zaqueu, porque convém que eu pouse na sua casa. E a Bíblia fala que Zaqueu desce rapidamente. Jesus diz: eu quero ficar na sua casa. Ele desceu, e desceu com alegria. Percebo que ele não somente escutou o que Jesus determinou, não somente a ordem, mas ele absorveu aquilo que Jesus estava falando com ele, ministrando, instruindo. É o que muitas vezes na nossa vida as pessoas estão desacostumando. Parece que a voz do Senhor não ecoa da mesma forma, parece que a voz não fala do mesmo jeito, parece que não é da mesma forma, não é da mesma maneira. Não é da mesma maneira. E eu preciso deixar de dentro de mim a vontade de fazer o meu melhor. E quando a gente vive isso, não é apenas tocar, porque tocar a gente toca em todos os cultos. Não é apenas ficar num posto de suporte para cooperar, porque isso a gente faz em todos os cultos. E não é muito menos ter que ficar em pé, porque isso a gente faz não é nem em todos os cultos, é na vida, no dia a dia, o que a gente mais está em pé, para cima e para baixo, resolvendo uma coisa, andando para outra, indo para trabalho. Não é. É o que eu estou fazendo para a minha vida fazer sentido. É o que eu estou fazendo para que faça sentido eu estar de pé, faça sentido eu estar tocando, faça sentido eu estar ministrando, faça sentido eu estar na escola, faça sentido eu estar no trabalho. Para que tudo isso faça sentido, no final de tudo, onde vai estar a glória de Deus? E eu imagino que Zaqueu parou para pensar nisso. Rico já sou, chefe já sou, respeitado já sou, mas onde é que há sentido nesse negócio? E quando a Bíblia fala, é o versículo 6 que nós lemos, que ele desce com júbilo, ele desceu, recebeu Jesus com júbilo na casa dele, ele fez com alegria. Ele não parou para pensar o que as pessoas diriam, ele não parou para pensar qual seria a percepção das pessoas em relação a ele, como é que seria depois disso, será que ele seria ainda apreciado pelos seus pares? Será que ele ganharia um pouco mais de moral com aqueles que não gostavam dele? O que ia mudar? Ele não parou para pensar nisso. Ele só parou para pensar que Jesus disse que é para eu descer. Um desconhecido. Estranho isso, né? Alguém chega na sua porta, bate, fala com você, você olha assim na janela e diz assim: não conheço. Não conheço. Jesus era para Zaqueu um desconhecido. O desconhecido disse para Zaqueu: desce, porque eu vou pousar na sua casa, vou entrar na sua casa. E ele desce com alegria, de quem estava certo daquilo que deveria fazer. O Senhor tem falado, Deus tem falado com você, irmão. Deus tem falado com você.
E eu poderia lembrar dos sinais proféticos dos últimos dias, que o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e se manifestaria na forma de sonho, na forma de revelação. E quantas coisas Deus se manifesta em sinais, mas tem coisas que parecem tão comuns, tão repetitivas, que aquilo não move mais, não mexe mais, e as pessoas não despertam para, eu vou fazer é hoje, a melhor dança para Jesus, a melhor canção para Jesus, a minha melhor adoração a Jesus, o meu maior momento de família, para posicioná-la diante do meu Pai. Hoje a gente senta, hoje a gente dá mão, hoje a gente ora, a casa vai tremer, os infernos vão ser abalados, porque hoje convém que o Senhor pouse na minha casa, convém que o Senhor pouse no meu coração, convém que o Senhor faça morada dentro de mim. Não, isso eu já vi, tá igual. Jesus habita no coração, sou o tabernáculo do Espírito Santo. E alguém não desperta para aquilo que é importante? Ser tabernáculo do Espírito Santo já enjoou? Virou algo repetitivo? Ser templo do Espírito Santo é algo repetitivo, algo sem graça, algo que só enche a paciência? E aí? Não faz sentido? O que eu tenho de melhor é tudo o que eu tenho. O que você tem de melhor, sabe o que você tem de melhor? Sabe o que você tem de melhor? É o seu tudo, é a sua riqueza. Não é o seu carro do lado de fora da igreja, não é a sua casa própria, não são os seus bens materiais. Não é isso que Deus quer, nunca quis, nem vai querer. Isso para Ele não serve para nada. O que Ele tem de melhor, o que Ele quer de você e você tem de melhor, é a sua vida. Vida. E sabe por que o que existe de melhor? Porque isso não veio de você. É o que você tem de melhor, é a sua vida, e isso não veio de você. Quem te deu vida não foi você mesmo. Deus te deu vida e fez em você e de você alguém especial, que tem algo de extremo valor. E tudo que Ele espera é que você entregue a sua vida para Ele, tal qual Ele deu a vida dele por você. É isso que começa a fazer sentido, porque para a vida de um homem rico, bem posicionado, estruturado e respeitado, o que mais um homem naquela condição desejaria? Tudo aquilo que o homem não pode oferecer. Porque se o homem pode oferecer dinheiro, Zaqueu tinha dinheiro. Se o homem pode oferecer respeito, Zaqueu tinha respeito. Se o homem pode oferecer posição social, ele era chefe. Mas ninguém podia dar aquilo que a alma de Zaqueu precisava. E ele entra numa rota de colisão tão forte, tão profunda, tão poderosa, que ele com alegria recebe Jesus. E ele começa a expressar, sem que Jesus precisasse dizer nada para ele, ele começa a expressar as suas fraquezas, as suas fragilidades. Ele diz assim: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado, extorquido alguém, eu restituo 4 vezes mais. Em outras palavras, ele está dizendo assim: dinheiro para mim não é mais importante, porque Jesus entrou na minha casa. Posição social, o que é que vão dizer? Fale ou não fale, não estou nem aí, porque isso não é mais importante. Jesus entrou na minha casa. Se eu vou ter respeito, as pessoas não vão mais ligar para mim, não importa. Importa que Jesus entrou na minha casa. Jesus entrou na minha casa.
E começa a acontecer na vida de Zaqueu o que a Bíblia fala pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Para Zaqueu, o momento de novidade era aquele: Jesus entrou na minha casa. Que honra! Jesus entrou na minha casa. Dinheiro não me importa mais. A posição social não me importa mais. Respeito dos homens não me importa mais. Me importa que Jesus entrou na minha casa. Agora eu vou dizer uma coisa para você: não é todo mundo que vai entender o valor do que é Jesus entrar na casa, porque Jesus entra na casa de muita gente e sai pela porta dos fundos de muitas delas. Até que essa pessoa passe a avaliar o que é que faz sentido. A própria vida de Zaqueu, ao longo do tempo, em determinado recorte de tempo, ele viveu essa realidade de que Jesus era alguém que entrava, mas saía como se não fosse nada nem ninguém, até o momento que aquilo fez sentido para ele. O que é que faz sentido para você, irmão? O que é que faz sentido para você? Zaqueu é a expressão contrária daquilo que acontece com o jovem rico. Você se lembra que o jovem rico diz para Jesus que ele tem vivido e cumprido os mandamentos, é o legalista, né? O que é o legalista? O legalista diz assim: olha, tópico primeiro eu estou fazendo, tópico segundo eu estou fazendo, tópico terceiro eu estou fazendo, e vai elencando tudo o que está fazendo, para no final dizer assim: agora me recompense porque eu estou fazendo. Me recompense porque eu estou fazendo. Que tem a ver com aquela história que eu contei uma certa oportunidade, há muitos anos atrás, que dando aula, né, realizando discipulado, um jovem convertido, um novo convertido, ele me procura e diz assim: eu estou lendo a Bíblia e cumprindo o que Deus diz para fazer, e eu tenho uma expectativa de comprar carro, comprar casa. Como é que Deus vai fazer esse negócio? E eu comecei a parar para pensar assim: o que é que você quer realmente? Você está querendo a recompensa daquilo que Deus pode dar? Ou a recompensa vai ser somente parte da sua vida, mas não vai ser a parte mais importante dela? Não vai ser a parte mais importante dela. Porque para o jovem rico foi exatamente esse o sentido. Como um legalista, ele começou a dizer para Jesus: eu cumpro os mandamentos, eu faço e aconteço. Jesus diz assim: então está tudo certo, você está indo muito bem, mas só falta um detalhe. Se o seu coração realmente está liberto, se você não está preso a nada, abra mão dessas coisas que são passageiras, efêmeras. Abra mão disso. E ele sai triste. Olha o contraste: o jovem sai triste, Zaqueu desce alegre. O jovem diz: não posso abrir mão do dinheiro, da riqueza que eu tenho. Zaqueu diz assim: eu vou dar metade para os pobres, e eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu tenho extorquido. Zaqueu está alegre, abrindo mão do dinheiro. O jovem rico está triste, porque está preso a ele. Na balança do que é importante, qual é a bandeja que pesa mais, irmão? Aí Jesus entende aquilo, por isso que ele fala: chegou salvação hoje nesse lugar. Você se lembra que eu falei hoje pela manhã a respeito do ministério de Jesus, discipulado para gerar e produzir salvação, né? A finalidade, o objetivo é restaurar a aliança do homem com Deus. E ele usa de uma pedagogia de ensino para que isso aconteça. Discipulado para que seja alcançado o objetivo: salvação, eternidade com ele. Aí ele diz assim: chegou salvação nessa casa. Chegou salvação nessa casa. Em outras palavras, era Jesus observando que aquele cara tinha aprendido. Esse cara aprendeu. O Espírito de Deus ministrou no coração desse sujeito que ele aprendeu o que era importante, o que era expressivo, o que era significativo para a vida dele. E aí Jesus diz assim: teve salvação nessa casa, e muita alegria, muita festa, muita celebração, exatamente pela razão do que está escrito no versículo 9 e no versículo 10. Versículo 9, versículo 10: salvação que veio a essa casa, porque ele também é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus está observando que havia uma razão muito especial de se celebrar naquele tempo.
chegou salvação naquela casa. Chegou salvação naquela casa. Zaqueu não permitiu que lhe fosse roubado o privilégio de desfrutar da presença do Messias. João 10,10 diz que o diabo vem para matar, para roubar e para destruir. Talvez João 10,10 fosse o caminho mais natural para a vida de alguém que buscou os seus próprios interesses, que extorquiu, como um réu confesso que foi Zaqueu, extorquiu pessoas, tirou proveito de quem não tinha condições, tanto que ele desejou entregar metade dos seus bens aos pobres. Mas alguém que agora tem o seu coração transformado, seu coração agora está mobilizado para viver uma nova vida. Mas era alguém que estava fadado a viver João 10,10, porque o diabo estava roubando a oportunidade de Zaqueu entregar o coração dele para Jesus. Ao longo do tempo estava matando a possibilidade de haver comunhão com pessoas da sua própria comunidade ou pessoas contemporâneas da sua própria existência. Satanás estava destruindo a história na vida de um homem que, claro, se ele era chefe de publicano, ele tinha algum valor, ele tinha alguma representatividade, mas Deus poderia usar aquilo de uma forma que pudesse ser convergente para os projetos de Deus. É como muita gente que a gente vê cantando por aí, tem vozes lindas por aí, mas que cantam para um monte de coisa, só não cantam para Jesus. Ele quer tanto aquela voz. As vozes mais icônicas da música mundial, e você começa a pensar aqui um nome aqui, outro ali, e você começa a imaginar, e se essa pessoa cantasse para Jesus? Eita! Esse vozeirão para Jesus. O diabo veio para matar, roubar e destruir na vida de cada ser humano na terra. O maior desconforto para Satanás é saber que existe alguém a quem Deus chama de mais do que vencedor se estiver nele. E Satanás se lembra que ele perdeu a oportunidade de estar perto de Deus, perdeu a oportunidade de viver a eternidade no céu e foi destituído. Sabe o que é ser destituído? Ele foi lançado fora do céu. Destituído. Esse entendimento de destituído é alguém, de forma muito clara, é alguém que foi rejeitado, alguém que foi expelido, alguém que foi jogado fora, literalmente. Esse é lançado fora do céu. Satanás olha para a minha vida, olha para a sua vida e vê que nós temos tudo aquilo que um dia Satanás perdeu. O que é que faz sentido para você? Faz sentido fazer o jogo do diabo? Faz sentido fazer a vontade do diabo? João 8,44, que não é para mim nem para você. Vós tendes por pai ao diabo, ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque nele não há verdade, ele profere mentira, e ele é o pai da mentira. Então não faz sentido alguém fazer o jogo de Satanás. Faz sentido alguém entender que é filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você passou a ter uma herança eterna no momento que você disse: Jesus, a minha vida eu entrego ao Senhor. Mas isso não pode ser da boca para fora. É uma decisão rotineira, uma decisão de todos os dias. Para todos os dias, a minha vida eu entrego a Deus. Seja essa a frase que permaneça na sua boca todos os dias, e que no seu acordar você diga: Senhor, eu acordei e eu entrego esse dia para o Senhor. Senhor, eu vou me recolher agora e vou deitar, e esse dia, Pai, eu entreguei ao Senhor. Estou certo de que eu entreguei ao Senhor. E assim sejam todos os dias da sua vida, porque aí você estará dando e terá dado o que você tem de melhor e que não veio de você: a vida. Amém?